que acontece? Nós vamos, primeiramente, boa noite, né? Então, começar a gravação e nós vamos fazer esse primeiro estudo de caso, né, em grupo, e a ideia é ir aprimorando o que for surgindo de acordo com as necessidades do grupo, né? Tudo aqui vai girando de acordo com as necessidades do grupo. Então, antes de começar, né, seria interessante a gente poder então dar uma revisada geral para a gente poder ter uma base sobre a partir de que lugar que a gente vai se ver hoje. Então, isso também já é um meio hábil, né? Quando a gente se vê, seria interessante a gente se perguntar de onde que a gente está se vendo. E não simplesmente achar que a gente deveria ter sempre uma posição funcional e utilitária. Então, vamos lá. Para poder começar, eu trouxe aqui já pronto, né, uma revisão, tá? E o que é que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai lembrar o que a gente está chamando de... Agora. O que a gente está chamando de contexto do treinamento da mente, certo? Então, se isso não está claro, hoje vai ficar. Que é o quê? A gente está treinando a nossa mente. Quando a gente está treinando a nossa mente, a gente vai precisar ter um norte. Caso contrário, a gente vai ficar flutuando de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Então, o que é que a gente tem? A gente tem isso que a gente chama de visão, tem isso que a gente chama de meditação e tem isso que a gente chama de ação. Tem também a fruição, mas a fruição é melhor que deixe isso para depois. Nesse momento, a gente só precisa ver esses 3 itens. Por quê? Porque a gente vai ver que o quê? Que, por exemplo, quando a gente fala em visão, isso não necessariamente pertence ao budismo. É um modo de a gente olhar para as coisas e deixar isso mais claro. Ou seja, visão. Eu sou apresentado aquilo e eu me pergunto se aquilo faz sentido ou não, se aquilo é verdadeiro ou não, e tento trazer aquilo para a minha experiência. Então, o que acontece? Boa noite. O que acontece? Tudo bem? Tudo. O que acontece? A gente está na meditação e quando a gente está dentro da meditação, o que é que vai acontecer? Eu vou precisar me acostumar com a visão. Ou seja, eu entendi aquilo, mas eu entendo e perco. Eu entendo e perco. Então, a meditação para a gente, ela não é uma meditação do tipo, eu estou aqui e eu estou ausente do que está acontecendo. Então, eu tenho 2 lugares, por exemplo. Eu tenho um lugar onde eu estou sentado e estou alheio ao que está acontecendo ao mundo, né? Aí fico com uma visão blasé assim, né? Um sorriso amarelo. Não é isso. Então, primeiro eu entendo. Como que a gente pode entender? Contemplando. Aí eu vou precisar meditar sobre aquilo. Quando eu meditar, eu vou me acostumar com aquela visão que está sendo apresentada. Ou seja, eu começo a acessar aquela visão mais vezes e mais vezes e mais vezes, de modo que aquilo se torne natural. Então eu começo a me acostumar com aquilo. Então, por exemplo, para um tibetano, a meditação ela não se resume à atenção plena, ao mindfulness, né? Ela se resume à questão do familiarização. Ou seja, meditação em tibetano é chamado de Gon. Gon significa familiarizar-se com aquilo que nós já temos. Tá? Então, eu traduzi aqui como acostumar-se com a visão. Aí eu vou para o mundo. Quando eu vou para o mundo, eu vou verificar se essa meditação e essa visão estão internalizadas. Então, eu vou agir de acordo com a visão
de sabedoria. Ok, Roberto, eu entendi. Você pode dar um exemplo prático sobre isso? Posso. Por exemplo, quando você vai usar um aspirador de pó, o aspirador de pó está lá. Aí você passou 2 horas tentando mexer no aspirador de pó. Até que você viu que tinha um manual. O manual é para você entender. Mas a pessoa diz, não precisa de manual. É só plugar a tomada que eu sei como é que funciona. Aí lá no manual tem, retire o plug de segurança. Aí a pessoa, tá, se eu tivesse entendido isso... Pois é, mas tem lá o manual, pô. Por que tu não quis ler? A pessoa não quis ler porque ela acha que ela já sabe, certo? Aí ela pegou o aspirador de pó. Aí ela entendeu como é que faz para usar o aspirador de pó. Agora ela precisa se acostumar a usar o aspirador de pó. E em seguida ela está agindo com aquilo naturalmente, né? E ainda bota Queen, bota I Want to Break Free para fazer o que ela tiver de fazer. Roberto, eu não gostei desse exemplo do aspirador de pó. Não importa, vamos fazer com um carro. Primeiro, seria interessante que você entendesse o que é dirigir um carro. Eu não preciso, é só ligar a chave. É só girar a chave. Tá bom. Senta lá, fera, vai ver como é que é. Aí a pessoa entendeu. Agora ela precisa se acostumar a dirigir o carro. Então, eu lembro que eu entrava no carro assim e no começo eu fazia como se fosse um cheque mental. Eu sentava, aí tinha assim, posição da cadeira, retrovisor interno, retrovisor externo, né? E aquilo eu ia fazendo o quê? Me acostumando. Aí depois você vai agir. Quando eu falo essa questão do agir, pessoal, significa que não tem uma perfeição, tá? Isso significa que você vai andar no mundo e você vai andar no mundo de acordo com visão, meditação e ação e você vai ajustando o que está acontecendo. Por quê? Porque você vai ver que no final essa visão ela tem a ver com eixo. Por quê? Porque tu tá andando e é simples, se tu andar de um lado para o outro sem ter um eixo, a pessoa ela vai andar de modo caótico. Grande parte das doenças mentais, aliás, isso é um spoiler, esse vai ser um dos vídeos que vai sair no YouTube, né? Grande parte das doenças mentais que a gente sofre é simplesmente o fato de a gente não estar mais semeando virtudes. É o culto ao autocentramento. Tudo é eu, né? Aí, o que vai acontecer? A pessoa se dá conta de que existe uma outra forma de andar. Às vezes ela não faz essa outra forma de andar simplesmente porque ela não teve uma referência em relação àquilo. Então ela se dá conta de que é possível operar a mente de outra forma. Aí ela se dá conta do quê? Ela se dá conta dos 3 tipos de dukkha, né? Ou insatisfatoriedade, ou agir no mundo de modo autocentrado, ou seja, ser autocentrado dói. Aí ela vê que, por exemplo, o sofrimento do condicionamento aos sentidos físicos. Caramba, Roberto, parece tese de doutorado. Não, não é, cara. É assim, como é que é o movimento da gente? É assim, a gente tem uma mente que tem uma narrativa. Aí ela gosta de algo, ou então não gosta de algo. E em seguida, ela congela aquilo a partir de olhos, ouvidos, nariz, língua e contato com o corpo. Aí, quando os sentidos físicos começam a falhar, em geral isso se dá por doença, decrepitude, envelhecimento e a morte, a pessoa tem uma sensação de que o mundo só pode ser resumido por isso. Aí ela se dá conta então de que o mundo é um pouco maior do que aquilo que eu posso medir com os meus sentidos físicos, né? O mundo do gosto ou não gosto. Aí ela se dá conta da impermanência e da mudança. Ou seja, quando está todo mundo andando de um lado para o outro, sem se dar conta disso, a impermanência aparece. Mas a impermanência não é boa e nem é ruim. A impermanência é algo que está aí atuando. Ou seja, quando a realidade pergunta, e aí, você está andando como as coisas são? Se a pessoa não tem isso muito claro, ela vai acabar sendo pega desprevenida, né? Por quê? Porque ela toma como segurança os objetos que surgem na mente dela, as narrativas sobre quem ela acha que ela é, e os prazeres sensoriais, né?
Aí ela se dá conta de que ela começa a meditar mais um pouco e ela deseja entender melhor a ignorância sobre como a realidade opera debaixo do nariz dela. Aí ela se dá conta da cegueira, né? Roberto, por que mesmo que você está falando isso? Porque quando a gente vai começar a estudar os ensinamentos, se a gente não tiver isso claro, a gente vai achar que os ensinamentos são uma espécie de filosofia que eu fico usando para falar bonito sobre como o mundo funciona. A gente esquece, por exemplo, de que no século V a.C. existiu um príncipe que era o Siddhartha Gautama e os ensinamentos surgiram da experiência de lucidez que o Siddhartha Gautama experimentou. Os ensinamentos não surgiram de manuscritos, não surgiram de livros, surgiram da experiência direta, daquilo que a gente chama de qualidade de presença, né? Então a gente tem a qualidade de presença caótica, que está over nos dias atuais, e tem a qualidade de presença onde tem sabedoria dentro, né? Então, quando a gente olha para essa questão de como que a realidade ao nosso redor opera, aí vai fazer sentido estudar os 4 selos. Ou seja, eu saio da margem da confusão para a margem da lucidez. Ou seja, eu saio da verdade, da ignorância sobre como a realidade opera, né? A gente está um pouco sonolento ainda sobre isso, né? E aí aparecem os 4 selos. Os 4 selos, eles não são nem budistas, pessoal. Eu gosto desse tipo de ensinamento. Os 4 selos são simplesmente apontar o Dharma das coisas, né? Então, por exemplo, primeiro, todas as coisas compostas são impermanentes. Segundo, todas as emoções são dor. E isso não é algo que só os budistas falariam, tá? As pessoas de muitas religiões, inclusive as ciências, né? Porque é mais ou menos assim, a gente matou Deus e bota o homem como o centro do universo. Então, a ciência é um tipo de bruxaria, certo? Aí as pessoas estão falando sobre amor, celebração, né? Canções e por aí vai. Aí os budistas vão olhar para isso e vão dizer, olha, se tiver emoção dentro, né? E a gente viu aí ao longo de vários encontros que esse termo emoção é uma aproximação da palavra para simplesmente falar sobre fixações, é o que a gente chamou de índice DAC. Vocês lembram disso, né? Ou seja, índice DAC. Roberto, o que é isso mesmo? DAC. Desejo, apego e controle. Falamos disso, a gente só tem... Só uma revisão geral, tá, pessoal? Tipo o Enem, assim. A gente só tem, basicamente, 3 experiências. O resto é história. Quais são? Quais são essas 3 experiências, Roberto? Chão, corpo, perdão, chão, corpo, coração e mente. Pronto. Ah, isso é muito direto, eu não consigo ver isso. Então significa que você precisa aterrar. Touch the ground. Vocês lembram disso? A gente falou isso também. O Buda, a primeira coisa que ele faz quando atinge a iluminação, ele não diz, eu sou o cara. Ele não diz, olha mamãe, eu tenho não sei quantas curtidas no Instagram. Ele diz, a terra é minha testemunha. Então ele toca o chão, touch the ground, ele toca o chão. Ele diz, Mara, eu te vejo. Ou seja, ele vê o engano. Aí ele começa a descrever, o engano são como bolhas de sabão no ar, como uma miragem, como uma sombra, como o reflexo da lua sobre a água, e assim vai, né? Coração, é muito direto. Ou a gente está com o coração apertado, tenso, ou ele está aberto. Não tem o que fazer. A mente, ou a mente está ampla e relaxada, olha para o céu, vê se o céu tem algum nível de consideração sobre as coisas. Ele está sempre aberto. A mente está sempre aberta e acolhedora. Aí a pessoa... Por que índice DAC, Roberto? Porque, em geral, a gente funciona com índices, com controles, né? com avaliações, querendo saber como estamos e como não estamos. A gente esquece que isso nada mais é do que uma forma de usar olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente para avaliar o próprio movimento, né? Depois, a gente então viu que todas as coisas são desprovidas de existência intrínseca. Ou seja,
essa é realmente a visão do budismo, tá, pessoal? Todos os selos derivam do terceiro selo. Se eu quiser falar do terceiro selo, eu posso falar de vacuidade, posso falar de abertura, posso falar de mente e céu. Tá? São sinônimos. Roberto, por que tantos nomes? Porque as pessoas são diferentes. Então, os mestres são compassivos e eles sabem que quando você usa esses sinônimos, você chega nas pessoas, né? Então, você começa a ver que forma é vazio, vazio é forma. Forma nada mais é do que vazio e assim por diante, né? Vazio nada mais é do que forma. Então, tá lá, Sutra do Coração. Todos os dharmas têm a natureza da vacuidade. Roberto, vacuidade e abertura, por aí. Isso mesmo. Quando eu estou olhando para as experiências, incluindo o aspecto interno, o aspecto externo, eu já estou incluindo a vacuidade direto. Né? Eu já estou olhando que mudou a posição do observador dentro, eu mudo o mundo fora. Logo, o mundo não é estático, o mundo não é uma coisa que está lá fora, onde eu vou simplesmente cumprir as coisas como se eu fosse um peão dentro de um xadrez. Não é. Eu estou olhando como é que eu olho para um pedaço de madeira e digo, isso aqui é um jogo de xadrez. E aquilo ganha nascimento. Ah, Roberto, isso está muito complexo. Cara, não é. Quando é um momento exatamente que tu olha para o macarrão que tu está cozinhando e o macarrão deixou de ser o macarrão que estava na prateleira. Ou seja, a gente começa a olhar para as coisas e a gente não vê as coisas como elas são. A gente vê a forma como a gente deseja que elas sejam. Às vezes a gente consegue fazer isso acontecer, às vezes não. E em ambos os casos, a gente acaba sofrendo ou tendo insatisfações sem se dar conta, né? Como, por exemplo, a gente pode marcar um encontro com uma pessoa e se tu chegar na hora certa, pode ser que isso traga sofrimento. Se tu chegar atrasado, pode ser que tu traga sofrimento. Então, tu começa a entender que o buraco é um pouquinho mais embaixo, além do que simplesmente passar uma linha reta e dizer as pessoas são boas, as pessoas são ruins, certo? Aí, o item 4 é o Nirvana está além dos conceitos, ou seja, a natureza de Buda, né? Presença. Isso a gente vai ver no mês de julho, tá? Por que eu estou falando disso? Porque quando a gente começa a olhar para essas coisas aqui, o estudo de caso só vai fazer sentido se a gente for olhar para essas coisas a partir dos temas que a gente está estudando. Caso contrário, eu só vou ouvir vocês e ponto. Não vou ter nada a falar, certo? Eu queria deixar isso claro, assim, que olha, o estudo de caso não vai ser assim, vão falar e, sei lá, vamos falar de coisas que não tem nada a ver com o que a gente estudou. Aí não vai fazer sentido, né? Então a gente tem, então, o sentar em roda. Então vamos imaginar, pessoal, que a gente está sentando em roda, tá? E como que vai ser? A gente vai entender o seguinte, o ideal seria que se a gente se sentir à vontade, ninguém aqui é obrigado a nada, tá? Se a gente se sentir à vontade, a gente vai trazer uma experiência e fica à vontade de dizer se essa experiência aconteceu conosco ou não. Fica à vontade, não tem nada forçado aqui. Mas o ponto central é perceber qual é o assento que estamos tomando para descrever a nossa realidade. E isso é muito prático. Então, por exemplo, primeiro, como que isso se dá? Primeiro eu preciso começar a ter alguma confiança nos ensinamentos. E essa confiança não vai ser alguém que vai dizer confie nos ensinamentos. Isso não vai funcionar. Se for dessa forma, não vai funcionar. Porque é como aquele exemplo, né, dos instrumentos musicais. Então vamos supor que cada um fosse aqui um instrumento musical dentro de uma orquestra. Então uma guitarra, outra um baixo, né? O outro está tocando... instrumento de percussão não vale, beleza? O outro está tocando um piano e por aí vai. Não importa. Quando a gente for conversar, a gente precisa estar afinado. Então, afinados. Dó é dó, pessoal. Não importa se só somos instrumentos diferentes. O sol é sol.
Eu não estou pedindo para a gente acumular notas musicais. Ah, não, Roberto, eu já entendi o Dharma, eu li tudo sobre o Dharma, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Quer que eu fale ao contrário? Eu falo. Quer que eu fale? Não é isso, cara. Eu quero que você localize na sua experiência o Dó. Localize na sua experiência o Sol. Localize na sua experiência o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo. Aí, dessa confiança, eu aprendo a relaxar, soltar as fixações. Então, pessoal, o mundo gira em torno do eu, meu eu sou. Será mesmo? Aí eu começo a ouvir os sons ao redor sem narrativas internas. Muito precioso. Em tempos atuais, quem tem presença é rei. Depois eu começo a repousar na sabedoria, porque eu estou usando aquilo, né, de modo natural. Estou girando a roda do Dharma. O giro da roda do Dharma ele não vem por coleções, ele vem por experimentar, por errar, por tentar, certo? Aí a gente anda então de um coração aberto, perdão, a gente anda então com um coração aberto, entendendo que a gente não vai consertar o mundo. A gente está tomando a escolha de andar para o coração aberto por liberdade. A verdadeira liberdade, ela não vem com um conceito dentro, ela vem com uma presença dentro. A presença você não tem como fabricar uma presença. Então, é mais ou menos assim. Caramba, Roberto, parece complexo, né? Parece complexo, mas é que é assim, pessoal. Você está fazendo um movimento de bodhicitta, né, que é esse coração aberto, por livre e espontânea vontade. Não tem ninguém te pressionando a nada. Você está falando aquilo porque é verdade. Está fazendo aquilo porque você deseja fazer aquilo. Porque, no fundo, você sabe que aquilo é o que tem que ser feito. A gente sempre sabe o que tem que ser feito, mas na hora H algum obstáculo nos arrasta. Aí cabe a gente parar e se perguntar. Né? Por exemplo, alguém perguntou lá no Instagram, como parar de reclamar e agir? Aí assim, Instagram tem que dar resposta rápida, né? Não dá para aprofundar muito. Três coisas a serem feitas. Primeiro, é mais confortável ficar reclamando da vida. Eu fico reclamando da vida, delego a minha vida para que outra pessoa resolva, né? E assim eu sigo, né? Segundo, pode ser que eu simplesmente esteja reclamando porque eu não sei outras alternativas. Essa é a opção que eu gosto de acreditar de que é para isso que a roda do Dharma serve. Eu não digo nem que eu quero dizer que as pessoas sejam budistas, não é isso. Mas, tal como o movimento do Buda histórico, ele girava a roda do Dharma, ele ajudava as pessoas a ampliar a visão. Aí se a pessoa ela não quer ampliar a visão, então só resta uma terceira opção, né? Você é mimado e infantil. Ou seja, eu vou ficar aqui reclamando da vida, esperando que alguém coloque uma chupeta para eu parar de chorar. Aí é a realidade, pessoal. Quando a realidade bate, Maharaja, né? A gente falou isso, as flechas de Mara, segundo capítulo, é implacável. O problema é esse. Então, brota no coração de alguns seres a vontade de dizer: o mundo não é bem assim como está sendo apresentado. Eu gostaria de ajudar por livre e espontânea vontade. Não é uma coisa dos deuses, onde eu vou ajudar porque eu quero cashback. Eu vou ajudar porque eu divido a ação em 10 vezes sem juros. Perdão, eu divido a ação em 10 vezes com juros. Aí eu ajudo aqui porque mais na frente eu vou ter retorno com isso. Não tem. Não tem. Então, tendo dito isso, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar o tempo que a gente tem. Então, aqui no meu relógio, são 8h30, mais ou menos. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Sendo 8h30, aqui tem 2 participantes, certo? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai dividir até 15 minutos para cada uma aqui falar. Só que eu queria adicionar um plus, tá? Que é o seguinte.
Dentro desses 15 minutos, onde cada um vai falar, eu só queria pegar os minutos finais, assim, os 5 minutos finais, e eu vou dizer assim, eu vou fazer assim com a mão. E a gente vai soltar o que a gente estiver falando e relaxar. Porque o que é que eu quero? Eu quero justamente mostrar para a gente esse contraste, para que a gente esteja justamente relaxado e consciente de quando que a mente está tensa, quando que a mente está em movimento. Perdão, quando que a mente está em quietude e quando que a mente está em movimento. E isso, naturalmente, a gente vai fazer conosco. Hoje é a primeira vez que a gente vai fazer isso, então não queiram perfeição. Mas eu queria que a gente pudesse testar. Vamos lá. Uma vez que a gente for dar o tempo, eu vou marcar o tempo aqui. Vou marcar aqui o tempo. Estamos começando agora, beleza? Depois a gente vai fazer assim e relaxa, solta. Aí, como são duas pessoas, uma pessoa começa e as outras duas apenas escutam. Tenta estar relaxado e ouvindo, tá? Aí, uma outra coisa que talvez não ficou claro na aula passada, mas eu queria trazer hoje eu gostaria de propor que as experiências que forem sendo trazidas, elas fossem mostradas e quando a gente fosse falar, a gente não simplesmente falasse assim, mas isso aconteceu comigo também, não sei o que, não sei o que lá. Eu gostaria de propor que a gente relaxasse um pouco e se perguntasse, isso é o âmbito de visão? Isso é meditação? Isso é ação? Relaxa. Isso é qual selo? Primeiro, segundo ou terceiro? E aí cada um vai dizer, na minha experiência, eu acho que isso tem a ver com o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo. E fala o que aprendeu. Uma vez que a outra pessoa falar o que aprendeu, por favor, a gente não está aqui para condenar. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente para e vai tentar ouvir ao máximo a outra pessoa. Vai tentar dizer assim, olha, você quis dizer tal coisa? Esse é o exercício, pessoal. Eu acho que se a gente está vindo aqui na hora do Dharma, a gente está procurando exercitar essas coisas. Então, que a gente erre bastante aqui. Mais ou menos como dizer assim, que a gente erra em casa para quando vai para a rua, a gente fazer a coisa como puder fazer. Tá? Então, o que acontece? Vocês vão tirar pau ímpar. Gustavo é par, a Patrícia é ímpar. Vocês tirem aí pau ímpar. Tô brincando. Eu vou fazer o seguinte. E o papai tem que ligar a câmera, né? É. Porque aqui eu acho que a câmera tá ruim, peraí. Tá tran- ouvindo, Patrícia? Aqui, ó. Olá, tudo bem? Aí, Oi, eu tô ouvindo sim. o que a gente vai Ah, vou fazer? tirar. Pode falar. Era uma brincadeira. Aí, o que a gente vai fazer? São 8h40. Tenta ver, sabe, pessoal? Traz a experiência e aí a gente teria, então, 10 minutos para poder falar. Quando eu fizer assim, relaxa do que está falando. Fala o que estiver falando, tá? Eu ia sugerir que a Patrícia começasse, aí você fica à vontade, tá, Patrícia? Simplesmente porque você está vindo com mais regularidade há mais tempo. Mas se você achar que não, Roberto, eu prefiro que o Gustavo comece, aí você que diz. Lembrando que como hoje é a primeira vez, não fica com muito cheio de dedo assim. Vai falando e eu vou dizendo, olha, é por aí, tá quente, então tá frio, tá? Lembra que basicamente a gente quer trazer uma experiência que aconteceu e a gente quer olhar para ela com essa questão do olho do Dharma, os 4 selos, tá bem? Então, Patrícia, tu te sente à vontade de começar? Sinto. Tá bem, então. Então, são 8h40. Tu pode começar, fala do jeito que você quiser e a gente está aqui para te ouvir. Lembra só que quando eu fizer assim,
A gente vai soltar as histórias e vai relaxar. Tá bem? Pode começar. Então, boa noite, né? Primeiro, Boa. assim, eu fui visitar minha sogra lá em São Paulo. E o que que aconteceu? A gente estava lá numa padaria, dessas padarias que tem uma varandinha que fica meio aberto, meio fechado. Aí chegou um moço para vender pano de prato. Quando ela viu que ele estava chegando numa outra mesa, ela falou assim: Olha, não vamos comprar o pano de prato. Aí, naquele momento, eu já me coloquei em silêncio interno, né, na presença, porque já falei, já vem alguma coisa aí pra ela contar pra mim, né? Aí, o moço veio, falou que tinha filho pequeno, mulher em casa, que ele tava vendendo aqueles paninhos de prato e tal, não sei o quê. Aí ela pegou, não, nós não queremos. Aí quando ele foi embora, eu fiquei só atenta, prestando atenção nela, né? Aí ela falou assim: Ah, não, você não sabe o que que aconteceu. Esses moços, eles param uma van aqui no bairro e saem vários deles para vender em todo que é lugar. E eles não são umas boas pessoas, não. Por quê? Olha, o que que eu vou te contar. Aconteceu no mercado, um menino, na época da Páscoa, ele foi lá no caixa e falou assim para uma moça: Moça, a senhora compra para mim uma colomba pascal? Ah, mas eu quero de chocolate, tá bom? Aí a moça falou: Tá, entrou no mercado, comprou a colomba para ele. Aí ela tava passando pelo caixa e falou assim: Menino, vem cá que eu vou te dar a colomba. Aí ele olhou a colomba e falou assim: Não, eu queria de chocolate, eu não queria de frutas. Aí a moça aqui do caixa, a operadora de caixa, disse assim: Agora você não vai levar nem a de chocolate e nem a de fruta e pode ir embora daqui. O menino pegou e falou assim: Ah, é? Então eu vou esperar a mulher na saída. A mulher ficou morrendo de medo e teve que chamar o namorado para vir buscá-la e tal. E aí minha sogra, com esse monte de medo, e eu já comecei a querer botar o aprendizado na minha mente. Eu falava assim: bom, ela não tá vendo a interdependência, né, dessa situação, porque a gente não sabe o que que esse menino já passou, o que que aconteceu com ele na vida dele, se ele já passou fome, aonde que ele mora, que educação que ele teve. Então tinha uma interdependência que tinha que ser olhada ali. Daí eu fiquei pensando: será que é assim que se trata o menino? Não era melhor ter conversado mais com ele? E aquilo ficava assim em mim. Aí depois eu comecei a perceber que ela estava levando tudo de uma forma linear, né? Como se todas as pessoas fossem iguais. E para mim, aquilo, infelizmente, mas é porque a gente ainda está em treinamento, né? Eu me sinto ainda nesse carro, saindo pela primeira vez com esse carro na rua, e eu senti um incômodo, porque eu queria falar para ela sobre as coisas que eu aprendi, né? E eu comecei a, em vez de até aí eu estava ouvindo, né? Mas quando ela disse assim para mim: não, e comigo também aconteceu uma outra. Eu fui no mercado, o senhor falou assim para mim: compra arroz e feijão para mim. Aí eu peguei e comprei arroz e feijão para ele. Quando ele pegou arroz e feijão, ele falou para mim assim: Ah, mas a senhora então não tem um dinheiro também para me dar? Ah, mas eu fiquei muito brava. Aí eu falei: Mas por que que a senhora ficou brava? Não, porque eu já tinha dado arroz e feijão para ele, ele queria dinheiro. Aí eu não aguentei, né? Eu falei: Caramba, a senhora está criando uma expectativa, a senhora fez uma projeção, a senhora queria o quê? Que ele aceitasse o arroz e o feijão e pronto, e falasse: ai, que ótimo, muito obrigada e tal. A senhora criou uma expectativa, falei para ela, né? A senhora
podia ter dito assim para ele: olha, hoje eu não posso te dar um dinheiro, quem sabe numa próxima vez, né? E eu percebi que ela não gostou que eu falei isso. E eu também fiquei irritada por dentro. Eu falei com toda calma, com todo jeito, mas eu fiquei irritada porque eu também percebi que eu estava querendo controlar. Então, essa situação que eu passei, porque depois ainda fiquei pensando, né? Todas as emoções são dor, né? Como esse selo, né? E eu senti uma emoção de raiva, eu quis controlar, eu quis ensiná-lo, na verdade eu quis educá-la, né? E, e eu percebi que na próxima vez eu vou procurar estar mais na presença, mais atenta e não sei se eu falo, se eu não falo, e isso que ficou meio que no ar para mim, né? Se eu falei, eu percebi que eu irritei porque ela não aceita e ao mesmo tempo é isso, não sei. Foi isso que aconteceu e eu fiquei um pouquinho incomodada depois também. Mas eu já soltei isso, passou e eu guardei para falar para vocês hoje. Agora a gente vai relaxar um pouco e fazer silêncio. Eu tenho uma dúvida, que é o que é uma colomba. Eu não sei. A colomba é como se fosse uma rosca de padaria doce e que tem ou gotas de chocolate ou frutinhas cristalizadas e passas. Tá, tá bem. É bem na época de Páscoa que se encontra nos supermercados por aqui. Tá, entendi. Então, De falar, interessante, é gostoso, deve ser. então vamos lá. Como que tu acha, Patrícia, que a gente pode olhar para isso assim? Como que tu acha que a gente pode te ajudar? Eu queria que vocês vissem como que eu devo agir numa situação
que você percebe claramente a operação da mente das pessoas e que você tem vontade de colocar em prática o que você aprendeu, falando alguma coisa, dando algum toque, mas que ao mesmo tempo você vê que a pessoa está completamente naquele jogo do gosto, não gosto, né? E a gente quer abrir um pouco o coração da pessoa, e aí eu me perco aí, porque eu acabo percebendo que eu tô querendo educar e controlar. E aí eu fico em dúvida se eu falo ou não. É aí que eu queria que vocês me ajudassem. Tá bem. Aí, qual dos... Lembrando que o interessante é que a gente gire isso dentro dos 4 selos, né? Então, como que a gente acha que poderia olhar para a situação? Uma sugestão. Existiam 3 pessoas dentro da história, né? Tem a Patrícia, que está praticando, e tem a outra pessoa, e tem o rapaz que era o rapaz que estava pedindo lá. Eu acho que vale a pena olhar dessa forma, assim. Não centralizar tudo na Patrícia, vai olhando dessa forma. Como que a gente acha que... Qual dos selos que a gente acha que poderia ser aplicado? Como que a gente está vendo? Foi uma pergunta, Roberto? Ver com compaixão seria isso? Quando eu estou olhando com algum dos 4 selos, eu já estou olhando com compaixão. É só escolher. Vocês querem que eu coloque aqui de novo os selos? Sim. Tá bem. Então vamos lá. Roberto, Oi? licença, eu acho. Eu posso dar uma sugestão, gente? Sim. Posso falar? Pode? Então, ó, Patrícia, no seu caso, o que eu aconselharia, tá? Essa questão que você falou de você às vezes querer ajudar, né? E não saber como quebrar essa barreira, né? Essa bolha. É importante você ter a visão da vacuidade, né? Você pegar, entender a qualidade ilusória da formação mental, da emoção que você está sentindo e do objeto, entendeu? Tentar praticar o Karma Yoga reconhecendo a vacuidade do externo, interno e secreto, entendeu? É praticar de acordo com a vacuidade, com a motivação de compaixão mesmo, que nem o Roberto completou aí. Sim, porque na hora o que me pegou foi que eu fiquei com raiva. Eu senti raiva. Então vamos lá, vamos agora pausar. Pá, aí pausou. Aí falou da vacuidade, né? A vacuidade é o 3º selo, certo? Aí o que é que pode ajudar? Eu não consigo aplicar a vacuidade porque tu falou, eu senti raiva. Eu senti raiva. Todas as emoções são dor. Tipo, o que eu tô querendo dizer é que, tipo, Roberto, mas isso é tão óbvio. Sim, mas é isso, pessoal. A gente tá falando sobre a verdade das coisas. A verdade é a verdade. A gente é que fica viajando em coisas que não são. Tá dando para sacar que, tipo, de certa forma a gente aplica os ensinamentos, mas a gente só não lembra que está aplicando. Aí você falou, quando eu senti que eu estava querendo educar, na verdade eu estava querendo controlar. Aí fica evidente que o outro escapou. Se eu estou querendo controlar, eu estou com um DAC aqui, ó. Eu estou com o desejo de apego e controle. Se o outro sair como eu quero, aí eu vou ficar feliz. Se o outro não sai, alguma coisa dentro fica estranha. Aí, o que é que vai fazer sentido? Vai fazer sentido a gente entender que justamente a contribuição dos ensinamentos é praticar esse item 3 aqui, ó. Sem isso, a gente vai tentar mudar o mundo, mudar as pessoas,
e a gente vai parecer, lembram da aula do Guerra nas Estrelas? A gente vai parecer o Luke Skywalker lá, que ele quer ajudar, ele quer ser do bem, e no final ele se torna pior do que o pai dele. Porque é quando ele começa a fechar a mão assim que ele sente poder, porque ele está com muita raiva, né? E aí ele quer exterminar o, o objeto de aversão, que no caso é o pai dele, né? Aí uma coisa que eu vou sugerir aqui, e não leva isso como pessoal, é quando a gente terminar alguma coisa, a gente não vai dizer assim, entendeu? A gente pode dizer assim, e para você, faz sentido? O que é que você acha? Não leva como pessoal, não é isso. Mas é que quando a gente diz assim, e aí, entendeu? Se a pessoa entendeu, massa. Mas se ela não conseguir entender, em geral ela vai ficar constrangida de entender. Aqui é o lugar para falar isso, tá, galera? Aí vocês vão levar isso, né? Naturalmente vocês vão parecer bicho estranho. Como assim faz sentido? Como assim? O que é que você acha? Mas é que o ponto é que assim, se tá claro pra gente um item e a outra pessoa não tá, no Dharma, a ideia é que aquilo também fique claro pro outro, porque o Dharma é a alegria de compartilhar aquilo, né? Aí agora o que é que volta? Volta para Patrícia perguntando: esse giro aqui tem alguma coisa que te ajudou e como tu acha que te ajudou? Ah, ajudou muito, muito, porque as emoções são dor. E eu já percebi de onde que eu me enganchei, que foi Isso, no controle, isso, né? isso. E eu consegui perceber alguns ensinamentos ali nas falas dela, né? Mas eu me perdi um pouco no querer controlar e na emoção que surgiu, porque foi o que você falou, fez muito sentido para mim quando você falou assim, se der certo, ok, né? Fica bom para mim. Se ela não entender, aí eu ia querer esmiuçar mais ainda até ela entender e ficar, concordar comigo e falar assim, é isso mesmo, Patrícia, né? Aí ia ficar muito bom para mim. No fundo, a gente quer ajudar, mas a gente quer ouvir mesmo é o quê? O nosso nome. Exato, é isso. É co- A vacuidade, pessoal, é como se fosse uma pistolinha de água, assim. É como se a gente estivesse na frente do espelho dizendo, tchá, tchá, tchá. Aí tu fica tirando uma pistolinha de água dizendo, no fundo, é esse que a gente queria. Aí dá uma pistolinha assim, aí tu sorri, porque a liberação vai vir pelo sorriso. É isso. Muito, muito, muito obrigada para vocês. Agora é a vez do Gustavo aí. Seja bem-vindo, Nali. Gratidão, querido. Boa noite, pessoal. Boa. Boa noite. Posso começar, Roberto? Pode, não pode? Por favor. Tá bom, vai. Já dá uma. Eu já fico um pouquinho ansioso pra falar. Então, como eu havia falado, né? Eu tenho tentado praticar, né, gente? Questão do Karma Yoga, né? De uns tempos pra cá, eu tô praticando na linhagem Shankaracharya, eu comecei a praticar Cherenzi, né? E eu já praticava Tara, etc, né? Só que hoje aconteceu que me deu um insight, assim, sabe? Eu percebi, eu meio que realmente, eu não posso falar que eu já sei, entendeu? Porque aí seria orgulho, né? Mas eu tô conseguindo penetrar mais profundamente, né? Porque assim, é muito importante que a gente veja a nossa motivação. Tudo. Eu uso os 4 pensamentos como se fossem assim, eu pratico de acordo com os 4 pensamentos e também isso está inserido os 4 selos, né? Eu acho que os ensinamentos eles se interligam. E
até os próprios ensinamentos do Buda, se vocês forem ver, eles têm uma interdependência entre eles, né? Não tem algo que está assim separado. E a minha experiência foi que, por exemplo, a minha avó, ela costuma ser, ela tem a força do poder irado, assim, sabe? Eu considero ela, né? Eu já sou um pouco mais acuado, assim, né? Eu tento ser mais pacífico, não consigo ter essa força irada. Enfim, só que às vezes isso fica acabando virando uma versão. E uma vez eu tava conversando com ela na sala, falando que eu fico, o quanto eu fico triste de ver pessoas na rua e as pessoas passam assim, pá, fico preso na bolha, né? Não liga pra existência. É como se não fosse um ser humano que estivesse ali. Né? E eu com aquela aspiração, às vezes eu vou agir em algo assim, né? Eu faço bem pelo bem, né? Sem esperar uma recompensa, que aí é praticar de acordo com a vacuidade, né? Aí o que que acontece? Que você vê a essência, né? Você não vê o aspecto grosseiro, né? Você vê o aspecto transcendente ali, né? De Cherenzi, né? Que é a emanação completa dos fenômenos. Então, e aí eu fui falar pra ela, né? Gente, por que que eu fui falar isso? Ela virou e falou, olha, eu conheço, eu sei como que é a vida. Eu fico ajudando essas pessoas aí só querem se aproveitar, sabe? Eles estão na rua porque eles querem. Porque, assim, só vive mal quem quer, né? Aí ela usa o poder irado, né? Vive mal quem quer, Luiz, sabe? Porque aí ela vai começa a falar da criação dela. Eu cresci assim, eu nasci assim, sabe? Foi me ensinado aquilo, isso, e eu só fico observando aquilo ali. E aí tem aquele diálogo interno, né? Que fica, o que, que será mais apropriado eu falar pra ela, né? E às vezes me falta um pouco desse poder irado, assim, né? Pra conseguir, pá, debater assim, mas eu acabo não conseguindo, né? Mas aí o que que acontece? Ela falou assim, e também ela reclama, né? Que assim, eu tenho. Meu pai, por exemplo, ele tá com problema com alcoolismo, né? Meu avô também ele bebe e ela fica. Ah, essas pessoas que bebem, vivem assim, assado, não sabe o que é da vida e não sei o que. Não. Aí quando ela parava assim, falava assim, vó, mas olha que bom, se a senhora for refletir de outra forma. Por que que a senhora tá falando isso? Ela, por que que eu tô falando isso? Então, porque tem que falar a verdade. E a verdade é essa, né? Tá, mas como a senhora tem tanta certeza assim que a verdade é essa? Ah, Luiz, é porque eu vi assim dessa forma. Eu falei, eu vou. E o que que te faz feliz? Ah, vou então. O que me faz feliz é eu ser uma pessoa justa, ir pra igreja, orar pra Jesus, buscar algo assim, entendeu? Aí eu falei, nossa, vó, eu fico muito feliz, né, por você ter como se fala? Esse autoconhecimento, né, assim. Aí eu falo assim, vó, por que que você acha que profundamente as outras pessoas fazem isso? Será que todos nós seres humanos a gente quer ser feliz? Ninguém quer sofrer. E a gente é guiado por nosso próprio processo de buscar felicidade em coisas que são condicionadas. Mas no fundo, eles são pessoas boas e eles estão tentando ser felizes. E ela ficou com o olho assim, ficou. E aí eu falei pra ela, todo mundo quer ser feliz, mas a gente é inclinado pela nossa ignorância. Porque a gente tá tentando fazer dar certo e não dá certo. Não é com a nossa verdade que a gente vai conseguir a verdade pessoal da gente que vai fazer o absoluto acontecer. E é isso, né? E eu fiz isso com. Eu lembro que é, eu fiz sem essa coisa da recompensa, né? Então nessa parte eu tava usando a questão da impermanência, Roberto, sabe? A questão da impermanência, interdependência, né? Porque tudo são causas e condições, então não é à toa que a gente está aqui se encontrando agora. Inclusive eu estou muito feliz de poder estar compartilhando isso com vocês, de estar girando a roda. E eu espero que isso auxilie vocês na prática informal de vocês no dia a dia. Era só isso. Agora a gente para,
faz um pouco de silêncio para depois entrar na discussão, tá bom? Então, bacana o relato do Gustavo. E aí a ideia é, Gustavo, como que tu acha que a gente poderia ajudar? Então, Gustavo, atualmente, o que que acontece? Aí é uma outra questão que eu abordaria, né? Como que eu posso relaxar as neuroses, sabe? Em frente a um sentimento às vezes é assim, eu me sinto impotente às vezes para conseguir lidar com certas situações e eu acabo evitando, né? Porque tem aquele processo que é de luto ou fuga, né? Porque talvez eu não sei qual resultado aquilo vai gerar. Então eu tenho uma certa dificuldade para me relaxar nos momentos, né? Assim, tipo, por exemplo, quando eu tenho que lidar com uma coisa nova, ou até conversar assim com as pessoas, sabe? E ainda fica algo apertando dentro, sabe? Uma sensação de segurança, sabe? Tá. Às vezes eu não consigo. Obrigado. Então vamos lá. Dentro disso que ele falou, como que dentro dos 4 selos, na verdade dos 3 selos, né? Porque o quarto a gente não viu. Como que a gente pode olhar os 3 selos e tentar ajudar ele a olhar de outra forma o que ele está passando? Quem gostaria de sugerir algo? Eu vim hoje aqui mais para aprender mesmo, porque são muito novos para mim os termos, então eu prefiro ficar mais em silêncio para ir aprendendo com vocês. Tranquilo. Eu também vejo como o selo de todas as emoções são dor, né? Eu tô vendo assim no caso dele também. Uhum. E a impermanência também, né? Que a gente tem que sempre estar olhando. Porque acaba meio que caindo no controle, né? A gente quer controlar as situações, a gente quer de alguma forma educar, quer ajudar, a gente acha que a gente está ajudando, né? Mas na verdade a gente às vezes está querendo realmente que fique bem redondinho pra gente, né? Aí vamos lá então. Aí caímos de novo no segundo selo. Todas as emoções são dor. E dentro dos ensinamentos a gente viu, quem não viu os vídeos ficaram gravados, só basta dar uma olhada lá, que a insegurança está relacionada a isso também. Então tem alguma coisa dentro
que eu não sei bem o que é, que está desejando um resultado e a partir desse resultado aí vai-se para lá e vai para cá. É como se fosse um perfeccionismo, sabe? Às vezes eu sinto Sim. assim. Exatamente, gente. Eu acho que Se eu quiser voltar para o primeiro selo, eu volto e vejo que quando eu estou olhando a partir desse olhar, eu não consigo ver os outros eus. Eu não consigo ver eu e o outro, o eu e a sociedade e eu e a natureza. Eu não vejo a impermanência, eu não vejo que eu estou interconectado, eu fico preso dentro da narrativa. Se eu quiser avançar para a vacuidade, aí eu posso então olhar a natureza do que é esse eu que está aparecendo e eu vejo a abertura. Ou seja, eu só consigo dizer, aqui tem um controle assim assado, se eu puder transitar dos 2 primeiros selos e repousar na vacuidade. Caso contrário, a gente vai sair, pessoal, de coração assim. Vai sair dessa sensação de que, será que eu estou acertando? Será que eu estou errando? Se eu cair nisso, eu estou metrificando. Se eu estou metrificando, eu estou querendo controlar, Roberto, agarrando. você pode explicar de outra maneira pra mim? É que eu não consegui entender O quê? a explicação que você deu com relação à insatisfação que você falou, que a insegurança está ligada com o segundo selo, que todas as emoções são dolorosas. Mas assim, para mim aceitar que todas as emoções são dolorosas, mas como que funciona essa aceitação? Assim, assim conceitualmente sabemos, mas como que eu trago isso para a experiência, assim, de eu estar lá, tá bom, é dolorido, agora eu vou largar e pronto. Como isso? Olha, é por isso que a gente começou falando de visão, meditação e ação. Então eu entendi. Mas entender não é o suficiente, tem que contemplar. Eu posso entender como é que é um dó. Dó, ré, mi, fá, sol, que bom. Mas você sabe acionar aquela nota do jeito que você quer? Ou você está desafinado ainda? Então eu vou treinar aquilo. Aí depois eu vou para a ação. Quando eu estou na ação, eu estou percebendo que essa visão que eu estava sustentando, ela não é uma visão satisfatória. Ela é uma visão que está presa aos extremos. Ou seja, tem uma emoção ali atrás. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou precisar ter uma rotina de meditação. Por isso que eu estou dizendo, eu aspiro que a gente ultrapasse logo essa sensação de metrificação. Eu estou fazendo certo? Eu estou fazendo errado? Não, tu vai andar. Tu percebeu que aquilo travou? Tu não vai ficar saltando com a mente da narrativa. Tu volta, dá um passo atrás e se pergunta. Por isso que eu estou falando, o eixo aqui são os 4 selos. Por quê? Porque tu vai se perguntar se aquilo está de acordo com os 4 selos, em vez de seguir a mente que vai entrar na paranoia, a mente paranoica, que vai ficar neurótica. Aí o que é que vai acontecer? Eu estou entrando no eixo da ação, que é o que realmente transforma. A gente não está criando alguma coisa nova. Aí quando tu está no eixo da ação, tu volta. Ué, eu não tinha visto isso. A gente se diz, né? Eu não tinha visto isso. Então eu volto para a visão e volto para meditar. É assim, pessoal, deixa eu contar um segredo para vocês. A prática do Dharma mesmo tem visão, meditação, ação. E ela vai funcionar disso que vocês estão trazendo. Por isso que eu estou dizendo, abandonem essa coisa da metrificação. Planilha do Excel é bom, mas para o Dharma não serve. Por quê? Porque a pessoa diz assim, eu achava que eu estava praticando o Dharma aqui. E como é? Observa que quando ela diz, eu achava que eu estava praticando o Dharma aqui, e como é, esse eu, ele vai ser ampliado. Porque quando eu pergunto, e como é, eu agora volto de novo para os ensinamentos e digo, mas esse detalhe eu não tinha visto. Eu vou dar um outro exemplo. Essa semana não, semana passada,
eu precisei deixar o carro estacionado, precisei fazer o mesmo trajeto que eu faço com a minha esposa, só que a pé. E aí eu sou mais distraído que ela. Aí ela começou a me mostrar detalhes que eu nunca tinha visto, simplesmente porque eu passo de carro e eu sou... Ela não gosta de dirigir. Ela não gosta. Então, geralmente eu dirijo. Aí ela começou a me mostrar detalhes que eu nunca tinha visto porque eu estava passando acelerado naquele lugar. Então é mais ou menos isso. Eu achava que porque eu passo nesse lugar muito rápido, de carro, né? Porque tu não pode ficar muito lento, senão alguém atrás vai buzinar. Eu achava que isso era tudo. Não é. Aí tem alguém do lado mostrando, né? Por isso que eu estou dizendo, vocês não fiquem com vergonha, tal, não sei o quê. Não fiquem com isso, não. Vocês falem, porque ou a gente vai trazer isso para a nossa experiência, ou a gente vai encontrar alguém que não é Patrícia, não é Gustavo e não é Unali. Mas tem experiências que são parecidas, porque dentro as notas musicais ressoam igual. Ressoam iguais, perdão. Então é isso. Essa sensação da timidez, seja lá o que for, volta um passo atrás para a narrativa. Qual é esse eu, assim? Em geral, se eu olhar o primeiro selo, tem um eu social. O que é que os outros vão achar disso? O que é que o outro está achando disso? O que é que esse eu está defendendo? Aí é simples. Se aquilo travou, eu não estou tendo liberdade de fluir no meio daquilo, eu não estou exercendo a vacuidade, que é a abertura. Então tem uma emoção ali que eu nunca parei para olhar. Aí o que é que a gente vai ver? A gente vai começar a olhar para essas emoções e perdoar o engano. O perdão não vem assim, eu perdoo. O perdão vem, eu achava que essa era uma visão ampla, mas não é. Por exemplo, pessoal, isso que a Patrícia falou, a gente deveria parar essa semana inteira e contemplar. Porque o que a gente chama de educar, na verdade não é educar. É controlar mesmo, pô. Só que se tu chegar para todo mundo, qual é a solução que está faltando? Falta educação. Perdeu, Playboy? Não é falta de educação. É falta de visão. Então, quando vocês trazem as experiências, são experiências de ação. Aí o que é que eu faço? Eu não estou prendendo vocês, porque no fundo a gente tem experiência de vacuidade. Aí eu trago de novo para a gente girar. Então gira os 3 primeiros selos. Está conseguindo ver como é, como é que não é? Por exemplo, quando a gente está inseguro, a gente não lembra que aquilo tem impermanência dentro. Eu não vejo que aquilo depende de causas e condições dentro. Eu não vejo que tem um eu ali que está defendendo uma emoção e assim por diante. Então, é isso. A prática mesmo eu achava que eu estava praticando o Dharma aqui, ponto. E como é? Aí eu não vou criar uma nova narrativa, eu volto para a bússola. Pessoal, quando a gente vai atravessar um rio, a gente não consegue atravessar um rio de modo linear. É aula de física, né? A gente tem que atravessar um rio meio que de lado, assim, para poder cruzar. É a mesma coisa. Quando eu digo assim, eu vou para Campinas em agosto, eu não vou pegar uma linha reta e vou chegar em Campinas. Eu vou pegar um caminho lá que ele é todo torto. É o caminho mais curto? Não, mas é o caminho que está disponível. E naturalmente, quando a gente está treinando com os 4 selos, eu tenho uma predileção por esse tipo de ensinamento que é, vocês vão falar dessas coisas para as pessoas, elas vão entender, pô. Para finalizar o encontro, vocês lembram como eu comecei, né? A pessoa perguntou lá, como que a gente faz para parar de reclamar e agir? Primeiro, a pessoa pode estar reclamando porque aquilo ficou confortável para ela. Então ela ficou confortável. Ela vai ficar lá e geralmente aparece alguém de bom coração, dá um pouco de carinho para ela, porque geralmente a pessoa fica numa posição carente e ela segue. Ela pode estar agindo daquela forma simplesmente porque ninguém foi lá para dizer tem outra forma. Eu acredito nesse segundo viés. Tem outras formas de andar.
Por exemplo, eu acho que se a gente internalizar os 4 selos, muita coisa vai se abrir na nossa vida. Mas se abrir para a nossa vida não significa que vai ser uma vara de condão, não, tá? É trabalho duro e paciência. E o terceiro, a pessoa está reclamando porque e não está agindo porque ela é mimada mesmo. E aí, uma pessoa mimada, você vai ficar reclamando da vida, ela não consegue ver a vida com outros olhos. Aí, de novo, o que é que a gente sai daqui? A gente sai daqui com uma visão mais ampla. Aí agora a gente vai precisar o quê? Contemplar. E depois a gente vai agir. O ponto central, eu não sei se foi a Patrícia ou foi o Gustavo que falou, tá, mas da próxima vez o ponto central é que eu vou ver que o coração tá aberto ou não. Pronto, é isso, pô. É isso. Repetição. A gente aprende pra repetição, pô. Não tem ponto correr. Agora, em vez de eu ficar dando sequência, a mente caótica e que fica pra lá e pra cá, 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 eu tô olhando como é que o Dharma pode ajudar ou não. Aí vai fazer sentido aquilo que a gente falou, que é confiança na experiência do que está sendo passado, aprender a relaxar em meio ao desconforto. Por exemplo, a Patrícia começou bem, né? Ela foi, o Gustavo também foi. Aí tem uma hora que aquilo trava. A gente não vai achar que essa travação é um problemão, não sei o quê. Não, essa travação é um lugar que eu nunca parei para iluminar. Ponto. Aí a gente entende que ouvir é o nosso maior presente que a gente pode dar para as pessoas, a nossa presença. Se a gente puder ouvi-las, dentro das nossas possibilidades, claro, porque a gente está com um tempo muito escasso. Maravilhoso. Aí vem a entrega. Ou seja, eu estou olhando para um mundo que está além do eu, meu e eu sou. Eu tenho uma verdade, fundamentalismo. Aí, de novo, eu digo, é muito simples. Se eu estou repousando na sabedoria, o caminhar se torna mais fluido. E aquilo que eu não tinha olhado como sabedoria se torna sabedoria. Então, no final das contas, tudo vai se tornar sabedoria. E aí a gente confia que é o quê? Eu vou andar de coração aberto no mundo, mesmo sabendo que eu não vou consertar o mundo. Porque esse papo aí de educar, a Patrícia já desconfiou que, na verdade, a pessoa está tentando consertar o mundo. Mas como é que eu vou consertar um mundo que está sempre impermanente? Por favor, Gustavo, você fez uma pergunta. Então, Roberto, tô gostando muito desse encontro. Então, a questão uma dúvida que eu tenho sobre a vacuidade, né? Assim, nós devemos aplicar a vacuidade num contexto em específico, em tudo que nós fazemos, e assim, o objetivo de a gente entender o eu é a gente desconstruir o eu, para a gente conseguir olhar de forma com lucidez, ou a gente abrir mão dele ao ponto de a gente ser o não eu. Sabe? Esse ponto que me deixa confuso, assim. É porque é muito difícil ver essa perspectiva sem ser uma perspectiva nihilista ou eternalista. Sabe? Uhum. Eu ainda não consegui chegar nisso. E aí? E aí, pessoal? Quem arrisca? Pessoal, a gente está aqui para conversar. Eu acho, pode ser assim, eu acho. Assim eu ouvi, pronto, assim eu ouvi. Você pode repetir, Gustavo? Tudo bem, eu vou respirar, vou falar. Então, assim, a questão da vacuidade. Nós sabemos que a vacuidade, ela representa a lucidez, a abertura, para a gente conseguir abranger, olhar de forma mais lúcida, com compaixão, com motivação de bodhisattva e com a visão absoluta da realidade, certo? Só que nós temos que aplicar essa vacuidade em contextos específicos e, assim,
ela é uma é inexistente, a gente tem que ver inexistência para a gente apaziguar essa rigidez. Seria isso, no caso? O, qual o objetivo final de a gente ficar se questionando o que o eu é, sabe? Isso que não ficou claro para mim. A gente fica toda hora o eu, meu, sabe? É engraçado isso às vezes. Na verdade, isso é bem sério, porque a ideia não é ficar se questionando o que o eu é. A ideia é entender o que ele não é, porque a gente teima em dizer que ele é alguma coisa que ele não é. Isso é a descrição de Sansara, é eu tentar descrever um eu que não é. Então, se a gente souber quem a gente é de fato, a vida melhora um pouquinho. Então a gente não vai abrir mão do eu. Então, assim, no sentido de desfazer o eu. É que isso é uma pergunta dentro do Sansara de alguém que está pensando que vai fazer algo para esse eu. É assim, se tu conseguir relaxar um pouco, tu vai ver que a coisa é como é, pô. Não é, a gente não está fabricando uma verdade. Por isso que ele diz, o caminho do meio além dos extremos, é a vacuidade. Por quê? Porque quando eu estou sendo eternalista, eu estou fabricando uma verdade. Quando eu estou sendo nihilista, eu estou negando que a causa e efeito funciona. Agora, quando eu então observo essa questão da vacuidade, eu entendo então o primeiro e o segundo selo. Porque, por exemplo, eu vou encontrar com os seres. Eu vou precisar gerar uma interdependência na relação com os seres. Então, tem um eu ali. Mas esse eu, ele não está fixado às emoções. E a experiência interna desse eu não é um eu que é assim, olha, o que é que os outros estão pensando de mim? Isso é um eu social. Olha, o que é que será que eu estou agradando ou está desagradando? Isso é um eu ou outro. Aí vai ter o que a gente chama do Bodhisattva. Por isso que a vacuidade ela vai convergir, não tem como. A vacuidade converge com bodhicitta, que é não desistir de ajudar, mas mantendo o coração aberto. Então, você está exercendo a bodhicitta por liberdade. Tem amor dentro. Porque liberdade e amor estão juntos, pessoal. Liberdade não é libertinagem. E tudo pode. Se tudo pode, bebe querosene para ver o que acontece. Se tudo pode, tudo é relativo. Então bebe querosene para ver o que acontece. Não é assim que funciona o mundo, pô. Então o Bodhisattva, quando ele está andando no mundo, ele tem uma visão de uma interdependência. Então, por exemplo, vocês vão ver, uma das primeiras coisas que os Bodhisattvas vão fazer, seja qual for lugares que eles vão entrar, é como se fosse uma super etapa de acolhimento. Se fosse numa casa, seria um terraço, um super terraço, um quintal, para a pessoa poder chegar e ela respirar. Por quê? Porque é assim que as pessoas funcionam. Depois a pessoa vai precisar ter uma consciência emocional. Eu estou falando dos 4 selos, galera, o tempo todo. O primeiro selo é interdependência, o segundo... Aí, terceiro selo. Terceiro selo é o Sutra do Coração. Todos os dharmas têm a natureza da vacuidade. Então, os bodhisattvas, eles não têm nada para atingir. Logo, eles se manifestam com confiança na sabedoria. Se eu tiver com alguma coisa querendo atingir, aí eu vou voltar para o segundo selo. Como assim, Roberto? Pega o exemplo da Patrícia, pô. Perfeito. Eu estou ali, mas eu estou conversando, mas na verdade eu quero atingir, eu quero moldar o outro. Aí a gente vai levar aquelas arminhas de carnaval. Tá querendo me pegar, né? E é isso. Aí sorri. Quando eu sorrio, eu quebro a rigidez. Eu quebro o tensionamento. Então, quando a gente estuda, quando a gente pratica a vacuidade, é justamente porque tu vai andar no mundo, mas tu não está dependendo mais, tu está com energia autônoma. Se eu tiver com energia dependendo de um resultado, eu vou tensionar a situação, eu não consigo fluir. Por exemplo, no início do mês uma pessoa me procurou para fazer atendimento individual e quando ela terminou, eu fui cirúrgico assim, eu disse, você tem apego a ser uma pessoa acolhedora. Você não sabe dizer não.
Isso não é compaixão, isso é uma pessoa boazinha, só isso. Pessoa boazinha não cruza para a vacuidade. Por quê? Porque tem uma emoção ali dentro que é, olha como eu sou bonzinho. Não cruza. Como que ela ia descobrir isso? Ou ela ia descobrir isso sentando em meditação, aí ela senta em meditação, estabiliza alguma prática de olhar com profundidade, aí ela vai para o mundo. Quando ela vai para o mundo, quem é que se abala? Não é ela. Quem se abala são as identidades que ela precisava daquilo para aquilo acontecer. Algumas coisas, tem isso em vários manuais de meditação, algumas coisas vão ficar muito claras para a gente enquanto a gente senta. Outras, a gente vai precisar das situações do mundo. Então é como se a gente começasse a agradecer por cada encontro que a gente tem. Porque aquele encontro, ele vai sempre revelar o que os mestres chamam de um eu maior, um eu mais amplo. Então o Bodhisattva, ainda que ele fale de eu, isso, eu, aquilo, ele não mantém uma fixação a isso. Isso está descrito no Sutra da Prajnaparamita e no Sutra do Diamante, né? O Buda fala que se você exerce a generosidade, mas você mantém alguém que está querendo débito ou crédito, você é indigno de ser chamado de Bodhisattva. O Buda estava de mau humor nesse dia. Agora, se você exerce aquilo e você consegue soltar e se alegrar com o que está acontecendo e manter a lucidez, você não tem fixação o objeto que é dado, o objeto que é recebido e a ação ali de fato, e o observador ali de fato, aí você está livre. Aí o que acontece? Não tem alguém que diz eu dou algo. Tem a ação do Dharma natural de oferecer. Como a gente está preso aos nossos apegos, a gente tem a sensação de que eu isso, eu aquilo. Mas não é, pô. É uma ação natural. Você olha e você oferece de modo natural. Você olha para o outro de modo natural. Você se preocupa com o que está acontecendo de modo natural. Então é isso, né? Eu até acho que eu cheguei a gravar um vídeo também disso no YouTube também. Se o eu não existe, e aí? O que é que a gente faz? Porque isso é uma interpretação equivocada por palavras. Não é culpa tua. É como a coisa foi introduzida. Na verdade, o que tu quer é ampliar a visão que a gente tem sobre nós mesmos. Porque o Bodhisattva ele anda no mundo e ele vai se referir a eu. Mas ele não tem fixação a esse eu. Pode ver, pô. Pega os exemplos de vocês. Por exemplo, a Patrícia foi, viu o primeiro selo, foi, daqui a pouco escorregou. Ué, quem é essa lucidez que viu o primeiro selo? Eu posso nesse momento dizer que foi a Patrícia. Mas na verdade é a lucidez. A lucidez não é de alguém. Tanto é que quando ela fala disso aqui, a gente se conecta e a gente acende. Agora, se fosse aquilo uma coisa particular, a gente ia dizer, mas isso... Por exemplo, pessoal, o Palmeiras perdeu de 1-0 o Botafogo. Mas nem Palmeiras eu sou, então isso não me importa. É isso, né? Agora, se eu estiver falando aqui, olha, mas tem impermanência lá ou não tem? A pessoa, olha, eu nunca parei para ver essas coisas. É profundo isso. Então tá bom, pessoal, não vou mais tomar o tempo de vocês. Lembrando que hoje foi a primeira vez que a gente teve essa... Exato. A primeira vez que a gente trouxe essa experiência de um modo mais profundo, ouvir de um modo mais profundo, e a gente vai aprimorando com o passar das aulas, tá? Qualquer coisa, manda uma mensagem lá no grupo, com aprimoramentos, sugestões, e a gente vai andar, tá bom? Então a gente vai encerrar por aqui e a gente segue então com o quarto selo, a partir da próxima aula, que nada mais é do que a natureza de Buda, né? Nada mais é do que a natureza de Buda. Então, que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres, todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam na nossa mente. Que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Então, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela confiança também em compartilhar essas coisas que estavam aí dentro. Boas práticas e a gente segue na Roda do Dharma. Tudo de bom, pessoal. Boa semana.